Olá, pessoal, e vamos a mais um podcast Glione, porque pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Inscreva, curta e compartilhe o nosso canal. A sua ajuda é muito importante para o nosso trabalho. Hoje estamos falando de um grande problema que vem se arrastando há mais de 2 meses. No dia 30 de abril de 2026, fizeram 2 meses de guerra no Oriente Médio, 2 meses de bloqueio duplo no Estreito de Hormuz, o Irã bloqueando por dentro e os Estados Unidos bloqueando por fora. 2 meses de preço de energia explodindo. E enquanto gravamos, 3 coisas acontecem simultaneamente. A Casa Branca anuncia que está analisando a proposta mais recente do Irã para reabrir o Estreito de Hormuz 2 meses após o início da guerra no Oriente Médio. O presidente Donald Trump reuniu-se com seus principais conselheiros de segurança para discutir a nova proposta iraniana, depois que a República Islâmica enviou mensagens escritas a Washington com a ajuda do Paquistão como mediador. Trump lança uma nova tirada contra o chanceler alemão Friedrich Merz, que afirmou que uma nação inteira está sendo humilhada pela liderança iraniana e que Washington não tem estratégia convincente nem para começar e nem para terminar a guerra. Trump respondeu nas redes sociais que Merz deveria passar mais tempo acabando com a guerra na Ucrânia e menos tempo se intrometendo na guerra do Irã. E na segunda-feira passada, Trump se reuniu com líderes de empresas de energia americanas, como Chevron, Trafigura, Vitol, Mercúria, para discutir como manter o bloqueio aos portos iranianos por meses, se necessário. 3 eventos, uma lógica. Aqui no podcast Glione, vamos nomeá-lo com toda a clareza que o momento exige. O Washington não quer paz no Golfo, quer dominação. E vamos entender por que, com toda a teoria marxista-leninista disponível, que a geopolítica honesta e com dados que a mídia corporativa fragmenta para que você não veja o quadro completo. Bora! Começamos pelo evento mais revelador da semana. Trump reuniu-se com os líderes da Chevron, Trafigura, Vitol, Mercúria e outras empresas de energia para discutir o bloqueio aos portos iranianos. A reunião foi organizada pelo secretário do Tesouro, Scott Bessent. A imagem é perfeita na sua crueza. O presidente dos Estados Unidos, sentado com CEOs das maiores tradings de petróleo e gás do planeta, discutindo como manter um bloqueio militar que beneficia diretamente os presentes à mesa. Marx, em O Capital, mostrou que o Estado burguês não é árbitro neutro, é comitê executivo dos negócios da burguesia. É literal. O secretário do Tesouro convocou as petrolíferas para a Casa Branca para discutir uma operação militar que aumenta os preços do petróleo, que aumenta os lucros das petrolíferas. A lógica é simples e o analista que examinou a situação foi direto. É improvável que empresas de petróleo e gás americanas tenham oposto ao bloqueio do comércio marítimo iraniano. O bloqueio americano tem um efeito duplo: reduz a cota de petróleo e gás iraniano no mercado mundial e, simultaneamente, aumenta a demanda por recursos energéticos americanos. Ou seja, os Estados Unidos bloqueiam o petróleo iraniano, o preço global sobe, as petroleiras americanas vendem mais caro, os lucros explodem. E os consumidores americanos, que não foram convidados para a reunião, pagam mais caro na bomba de gasolina. Paul Suisse e Paul Baran, em O Capital Monopolista, identificaram esse mecanismo como keynesianismo militar. O Estado injeta poder de compra na economia através de gastos militares e os lucros são privatizados, enquanto os prejuízos são socializados. Aqui é keynesianismo militar petroleiro. A guerra no Golfo é o mecanismo pelo qual o capital energético americano extrai riqueza tanto do mercado global quanto dos contribuintes americanos. Elegante, cínico e lucrativo. Aqui chegamos ao ponto em que a mídia corporativa ocidental sistematicamente recusa a formular com clareza. A análise que circula entre estrategistas russos e asiáticos merece exame rigoroso. Coloca uma questão que o marxismo
torna imediatamente compreensível. Os preços elevados dos recursos energéticos aumentam o preço da energia primária para a Ásia e, consequentemente, abrandam seu crescimento econômico. E isto é uma questão de geoconcorrência e luta pelo domínio mundial. Há um dado que muda tudo. O Fórum dos Países Exportadores de Gás projetou que metade do novo PIB mundial nos próximos 30 anos será criado na Ásia. Até 2055, mais de 65 trilhões de dólares do novo PIB anual serão criados na Ásia, contra apenas 25 trilhões para toda a América e 15 trilhões para a Europa. Giovanni Arrighi, ao longo do século XX, mostrou que as hegemonias mundiais entram em crise quando o centro da gravidade da produção global se desloca e que as potências hegemônicas em declínio usam os instrumentos disponíveis para retardar esse deslocamento. A hegemonia americana está exatamente nessa posição. O centro da gravidade econômica mundial está se deslocando para a Ásia. E o bloqueio de Hormuz, que interrompe o fornecimento de energia que a Ásia precisa para crescer, é instrumento de retardamento desse deslocamento. Não é sobre o Irã, é sobre a China, é sobre a Índia, é sobre o Sudeste Asiático. É sobre impedir que a Ásia construa o PIB que vai tornar a hegemonia americana obsoleta. Lenin, em imperialismo, foi preciso. O imperialismo é a luta entre potências capitalistas pelo controle dos mercados, das matérias-primas e dos campos de investimento. Quando uma potência em ascensão ameaça superar a potência hegemônica existente, a tensão tende à guerra, direta ou indireta. O bloqueio de Hormuz é guerra indireta contra a Ásia, disfarçada de guerra direta contra o Irã. Agora vamos ao terceiro elemento do quadro de hoje. Merz afirmou que os iranianos são claramente mais fortes que o esperado e os americanos claramente não têm estratégia verdadeiramente convincente nas negociações. Disse também que Washington tem uma estratégia mal concebida, tanto para começar, tanto para terminar a guerra. Trump respondeu que Merz deveria se preocupar com a Ucrânia e menos tempo interferindo com aqueles que estão eliminando a ameaça nuclear iraniana. Isso é a OTAN rachando em tempo real. A Alemanha, o país mais importante da Europa, dizendo publicamente que os Estados Unidos não têm estratégia. Washington ameaçando retirar tropas da Itália e Espanha em represálias a críticas até a guerra. Trump frequentemente ataca verbalmente aliados da OTAN por não se juntarem a ele na guerra do Irã, apesar de não ter consultado nenhum deles antes de começar. Na semana passada, um e-mail vazado do Pentágono sugeriu a ideia de punir Espanha e Reino Unido pelos comentários críticos de seus líderes sobre a guerra. Um analista ouvido pela Euronews foi direto. Os Estados Unidos se colocaram em uma situação estúpida com enormes consequências globais, e os líderes estão cada vez menos preocupados em criticar isso. Von der Leyen declarou que essa é a segunda crise energética dos últimos 4 anos e que, durante os 60 anos de conflito, a União Europeia já pagou mais de 27 bilhões de euros em custos excedentes de combustível. Gramsci identificaria esse momento como crise da hegemonia americana sobre seus aliados. A hegemonia não se mantém apenas pela força, precisa de consenso. E quando os aliados começam a questionar publicamente a estratégia da potência hegemônica, a hegemonia entra em crise. E a crise da OTAN é exatamente isso. Os aliados europeus pagam o custo energético da guerra americana e não foram consultados, não ganham nada e não concordam com a estratégia. Lenin, em O Imperialismo, mostrou que as alianças imperialistas são sempre temporárias, unem potências contra inimigos comuns, mas as contradições de interesses entre elas nunca desaparecem. A aliança OTAN está revelando suas contradições internas sobre o peso de uma guerra que Washington iniciou sem consultar os aliados, que beneficia o capital energético americano e que impõe custos energéticos devastadores à Europa e ao mundo inteiro. Attilio Boron chamaria isso de imperialismo unilateral em crise. Quando a potência hegemônica não consegue mais manter a disciplina de seus aliados, sua capacidade de exercer poder global se reduz drasticamente. O chanceler do Irã,
Abbas Aragati, culpou Washington pelo fracasso das negociações de paz durante visita à Rússia, onde Putin prometeu apoio para acabar com a guerra. A abordagem dos Estados Unidos fez com que toda a rodada anterior de negociações não alcançasse os objetivos devido a exigências excessivas. Aragashi também negou o enfraquecimento do Irã, apesar dos milhares de ataques. Ficou evidente que a República Islâmica é um sistema estável, robusto e poderoso. Aqui está o dado que a narrativa imperial, que quebra a narrativa imperial americana israelense. O Irã não colapsou. 2 meses de bombardeios americanos e israelenses, bloqueio marítimo, sanções ampliadas, e o regime iraniano está sentado em Moscou fazendo exigências nas negociações. Clausewitz formulou o princípio que Washington violou. A guerra é continuação da política por outros meios, mas somente quando há objetivos políticos claramente definidos e plano de encerramento realista. O ataque ao Irã não tinha como objetivo claro, além de eliminar a ameaça nuclear. Não tinha plano de encerramento, não tinha teoria da vitória, e agora Washington está numa armadilha. Não pode vencer militarmente o que restou da capacidade iraniana. Não pode aceitar as condições iranianas sem parecer derrotado. Teherã exige garantias críveis para sua segurança antes de uma normalização no Golfo. O parlamento iraniano prepara a lei para colocar o Estreito de Hormuz sob a autoridade das Forças Armadas, proibindo navios israelenses e exigindo pedágios na moeda iraniana. Isso é o Irã se fortalecendo na mesa de negociação pela resistência militar. Sun Tzu, o combatente que faz o inimigo recuar sem precisar vencer cada batalha individual, domina a situação estratégica mais completamente. O Irã não venceu militarmente, mas está vencendo politicamente, porque sobreviveu quando a narrativa americana prevê colapso. E sobrevivência é a vitória quando o adversário apostou no colapso. O elemento mais ominoso do quadro atual. O CENTCOM solicitou a implantação do míssil hipersônico Dark Eagle do Exército no Oriente Médio para potencial uso contra o Irã. O pedido argumenta que o Irã reposicionou seus lançadores de mísseis para além do alcance do míssil de ataque de precisão. Desenvolvido principalmente para combater as defesas aéreas avançadas de países como China e Rússia, cada míssil é estimado em cerca de 15 milhões de dólares, com não mais de 8 unidades existentes e o sistema ainda tecnicamente em teste. Isso merece análise cuidadosa. Primeiro, o Dark Eagle foi desenvolvido contra a China e Rússia, não para o Irã. Implantá-lo no Oriente Médio é escalada de magnitude qualitativa, não apenas quantitativa. Segundo, 8 mísseis para um conflito que já dura 2 meses, com uma potência que não tem 80 milhões de habitantes e já demonstrou capacidade de sobrevivência. Isso não é estratégia, é desespero tecnológico. Terceiro, o sistema está em testes. Washington considera usar armamento experimental não testado numa guerra real. Isso é sinal de que os instrumentos disponíveis foram insuficientes e que a escalada está sendo impulsionada pela frustração e não pela racionalidade estratégica. Mesaros, em Para Além do Capital, identificou que o capitalismo, em crise estrutural, tende à destruição destrutiva, não consegue resolver suas contradições de forma produtiva e então recorre à destruição física como válvula de escape. O Dark Eagle é a destruição destrutiva militarizada. Quando a estratégia política falha, quando a estratégia econômica produz custos imprevistos, quando os aliados começam a questionar, o complexo militar industrial oferece uma arma nova. Eisenhower, no seu discurso de despedida em 1961, havia alertado contra o poder do complexo militar industrial sobre as decisões americanas. Em 2026, esse complexo está propondo usar armamento experimental não testado contra um país de 80 milhões de pessoas que já sobreviveu a 2 meses de bombardeios. Aqui chegamos à questão mais profunda que a análise marxista coloca. A pergunta formulada pelo título de hoje: os Estados Unidos precisam de um Oriente Médio próspero
como fornecedor de recursos para a Ásia? A resposta honesta é não. Um Oriente Médio estável e próspero, que fornece energia confiável para a Ásia e a um preço razoável, em moedas diversas, através de acordos bilaterais sem mediação americana, é exatamente o pesadelo geopolítico de Washington, porque significa a China está crescendo sem vulnerabilidade energética, Índia industrializando sem depender do dólar nas transações de energia, ASEAN desenvolvendo sem passar pelo sistema financeiro americano, bloco eurasiano energeticamente autossuficiente que não precisa da proteção americana para garantir suas rotas de suprimento. Mackinder havia formulado o axioma: quem controla o Heartland controla a ilha mundial. Brzezinski havia atualizado: quem controla o Golfo controla o suprimento energético da Eurásia. E Wallerstein havia mostrado que as hegemonias mundiais entram em colapso quando perdem o controle das posições-chave do sistema mundo. O Golfo é a posição mais crítica do sistema mundo contemporâneo. Manter o Golfo instável, com guerras que interrompem o fornecimento, com rivalidades que impedem integração regional, com conflitos que exigem proteção americana, é manter a dependência asiática da intermediação e da garantia dos Estados Unidos. Não é sobre o Irã, é sobre impedir que a Ásia construa autonomia energética, é sobre retardar o deslocamento do centro de gravidade do sistema mundo, é sobre comprar tempo para a hegemonia americana que as projeções do PIB indicam estar em declínio estrutural. Então vamos fechar com a clareza que esse momento exige. Marx nos ensinou que o Estado burguês é comitê executivo de negócios da burguesia, e a reunião de Trump com as petrolíferas na Casa Branca é a expressão mais literal possível disso. Lenin nos mostrou que o imperialismo é a luta entre potências pelo controle dos mercados e das matérias-primas, e que o bloqueio de Hormuz é essa luta em sua forma mais explícita. Arrighi nos mostrou que as hegemonias em declínio usam todos os instrumentos disponíveis para retardar o deslocamento do poder, e o bloqueio energético à Ásia é esse instrumento. Gramsci nos mostrou que quando os aliados começam a questionar publicamente a estratégia da potência hegemônica, mostra que a hegemonia já está indo para o ralo. E a ruptura entre Trump e Merz é esse sinal. Clausewitz nos mostrou que a guerra, sem objetivo político claro e sem plano de encerramento, é irracionalidade estratégica. E o Dark Eagle, proposto para um conflito sem teoria da vitória, é o emblema dessa irracionalidade. Mesaros nos mostrou que o capitalismo em crise recorre à destruição destrutiva, e a escalada com armamento experimental não testado é essa destruição em sua forma mais literal. E Sun Tzu nos mostrou que a sobrevivência é vitória quando o adversário apostou no colapso, e que o Irã está sentado em Moscou fazendo exigências nas negociações confirmam bem essa lição. O Oriente Médio não está caindo no caos por acidente, ele está sendo mantido instável por design, porque um Oriente Médio estável e próspero, que fornece energia confiável para a Ásia, é o fim da hegemonia americana sobre o sistema mundo do século XXI, e Washington prefere as chamas a essa alternativa. E como sempre dizemos no podcast Glione, pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Até o próximo podcast Glione.